Nós leremos apenas algumas das passagens bíblicas que nós estaremos fazendo menção no estudo desta manhã, continuando a série de estudos que estamos realizando sobre a família. As passagens bíblicas estão relacionadas a noivado na Bíblia. Lerei apenas 3 passagens. Uma delas se encontra em Malaquias, no capítulo 2. Eu não as lerei em ordem, apenas são 3. Malaquias, último livro do Antigo Testamento, capítulo 2, versos 13 e 14, especialmente o verso 14, mas nós leremos desde o verso 11, e assim os irmãos poderão apreciar melhor o contexto. Malaquias 2, 11 a 14. Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal coisa, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E especialmente o verso 14. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Eu vou reler o verso 14. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Retornando um pouco mais, irmãos, uma passagem que lemos há poucas semanas, nas nossas leituras, na quarta-feira, que se encontra em Isaías, no capítulo 62, 62, nós leremos do verso 1 até o verso 5, embora para o nosso estudo o verso mais relevante seja o último versículo que leremos, o verso 5. O contexto, a partir do verso 1, diz assim: por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um novo nome que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Verso 5. Porque como jovem esposa a donzela, assim teus filhos te esposarão a ti.
como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Vou reler o verso 5. Porque como jovem esposa a donzela, assim teus filhos te esposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. E a última passagem, irmãos, que eu desejo ler, encontra-se no Novo Testamento, na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11, apenas os versos 1 e 2, mais uma vez, o verso mais relevante para o nosso estudo é o segundo, versículo 2. Mas procuramos sempre ler o contexto para que os irmãos possam compreender melhor. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 1 e 2. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Meus irmãos, nós estaremos continuando, dando continuidade aos estudos que nós estamos, com a graça de Deus, realizando já há algumas semanas, poucas semanas. Começamos a investigar o ensino bíblico acerca do tema que os irmãos veem projetado aí na tela, a família bendita do Senhor. É uma expressão que se encontra em Isaías e serve como tema para esses estudos em que nós estamos investigando qual é o ensino bíblico acerca da família cristã, isto é, qual é a vontade revelada de Deus para nós, que fomos um dia alcançados pela graça salvadora de Cristo, e fomos feitos novas criaturas, e tivemos a nossa mente mudada, transformada, e queremos nos conduzir não mediante quaisquer tradições ou costumes, ou ter a nossa mente condicionada, moldada pela mentalidade de um mundo cada vez mais distante da vontade de Deus, mas queremos, com a graça de Deus, levar cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo e a nossa mente cativa à revelação da palavra de Deus. Mas é claro que nós queremos fazer isso com prudência, com sabedoria, com inteligência, especialmente levando em consideração sempre o caráter progressivo das Escrituras, da revelação bíblica, e identificar sempre com precisão aquilo que representa cultura e aquilo que representa a vontade moral de Deus revelada na sua palavra, os princípios bíblicos que devem ser observados e assim nos conduzirem de modo que possamos viver de maneira agradável ao Senhor, que é o nosso alvo, a nossa meta. Viver para a glória de Deus, viver para agradar a Deus, não nos conformando com este século, mas procurando compreender qual é a vontade de Deus e submeter a nossa vontade sempre à vontade de Deus. Nas 2 semanas anteriores, nos 2 domingos anteriores, nós estivemos aqui considerando um pouco do ensino bíblico acerca do namoro. Nós queremos chegar na família e partimos do namoro, daquilo que atualmente
assim denominado. Chamei a atenção para os irmãos que tratamos desses seguintes assuntos: da legitimidade do namoro à luz da Bíblia, do preparo que rapazes, jovens de modo geral, rapazes e moças, devem procurar alcançar para conseguir uma boa esposa, um bom esposo da parte do Senhor. Com relação, vimos também aqui os critérios e as escolhas que nós devemos fazer nesse sentido, e tratamos também da questão relevante, importante, do tempo adequado para tomar, que um jovem, uma moça, tomem iniciativas concretas com vistas a alcançar, enfim, um esposo e uma esposa, porque essa é de fato a vontade regular, normal de Deus para o homem que ele criou. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea. Largue o homem pai e mãe, se una sua mulher, e serão assim os dois uma só carne, e o homem poderá então desenvolver o mandato cultural que Deus lhe concedeu no Éden. E chegamos a algumas conclusões com relação ao namoro. Uma delas é que, nos termos em que é praticado na sociedade ocidental, o namoro contraria a vontade revelada de Deus, tanto no tempo como no modo. Tanto tem havido muita pressa nesse sentido, e posso dizer assim, as crianças, ainda numa idade não própria, não preparados para se envolverem em um compromisso nesse sentido, por influência da sociedade, tem se colocado numa relação e com intimidades que a Bíblia realmente não aprova, a Bíblia desaprova, não por questão cultural ou tradicional, mas por princípios morais mesmo e por ensinos bíblicos prescritos, diretos. Primeiro, devemos construir, preparar, plantar a lavoura e edificar os negócios, e então construir a família. Não é bom despertar o amor antes que ele o queira. E a Bíblia condena claramente intimidades anteriores ao casamento. As intimidades e a própria relação sexual, elas são preservadas na Bíblia como santas, mas no contexto do casamento. Não apenas para a procriação, como entende a Igreja Católica, mas para a própria felicidade e satisfação do homem, do ser humano, marido, esposa. Chegamos à conclusão também que os jovens devem se concentrar em se preparar adequadamente, especialmente no que diz respeito à formação do seu caráter cristão, isto é, a formação espiritual e a formação econômica, financeira, no que diz respeito aos rapazes e às moças, e se prepararem adequadamente para o casamento. Na realidade, tem se percebido faltas nesse sentido. Concentra-se inadequadamente apenas em namoros e coisas assim, antes do tempo, e não há o preparo adequado, tanto espiritual como no que diz respeito ao desenvolvimento dos dons que Deus nos deu, e nas nossas vocações para o trabalho e para o preparo para o casamento. E aí acontece aqueles desvios que nós estivemos aqui considerando. Os jovens não estudam quando devem estudar, quando é para estudar eles querem namorar, não é? E depois então querem casar, mas não tem como casar. E às vezes nem o atrativo espiritual para casar, que atraia outros jovens crentes, porque o caráter cristão não foi desenvolvido, nem as habilidades e os dons para a constituição da família. E às vezes o que acontece é que depois de casar é que vão procurar estudar e trabalhar, porque há uma reversão que acaba conturbando e transtornando bastante e muitas vezes resultando em consequências desastrosas para a vida familiar.
Busque do Senhor uma boa esposa ou esposo, saiba que do Senhor vem a esposa prudente. Somos ensinados na Bíblia a buscar da parte de Deus, a reconhecer que Ele é soberano nessa área da nossa vida. E se você não sinceramente ora e busca a Deus como jovem, como pais pelos seus filhos, no sentido de que Deus conceda a seus filhos e filhas, na medida da sua vontade, bom esposo, boa esposa para seus filhos, todas essas, bom e boa, de acordo com os critérios bíblicos, é claro, depois nós não temos muito o que reclamar se vermos os nossos filhos e nossas filhas envolvidos num casamento ruim, desastroso para a vida deles. Não pense sequer em se interessar por incrédulos, é um desastre. A Bíblia proíbe isso, não por questão cultural, mas por questão religiosa mesmo. É um jugo desigual, e tão desigual no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Lemos passagens bíblicas nesse sentido, e focalize as questões espirituais e a diligência para entrar, então, com a graça de Deus, no tempo adequado e apropriado, alcançar bom esposo e boa esposa. Nesse sentido, é a última conclusão. Por um lado, não se precipite, tenha paciência, não se deixa, e pais não resistam, não permitam que essa mentalidade mundana desautorize você de impor sobre seus filhos menores esse cuidado, preservando-os desse perigo tremendo e terrível, desse desgaste mesmo, que eles podem estar sujeitos, envolvendo-se nessas relações assim chamadas de namoro, que tanto no tempo, como eu disse, como no modo, não tem justificativa bíblica nenhuma. Então, tenha cuidado, não desperte o amor antes que ele o queira nos seus filhos, nem permita que isso aconteça. Conduza a vida e a sua família dentro dos tempos apropriados, dentro das idades apropriadas, dos interesses apropriados, que isso é muito salutar, muito apropriado, muito bom nesse sentido. Eu com isso quis basicamente concluir e demonstrar para os irmãos que não é adequado os jovens tão novinhos ainda, sem perspectiva de um casamento se concretizar dentro de, vamos dizer, 2 anos, já estarem envolvidos em namoros que implicam em intimidades que amigos normais não podem ter, biblicamente falando. Devemos nos guardar em santidade, em pureza para o casamento. É perfeitamente natural que a partir de uma certa idade, rapazes e moças se preocupem com isso, se interessem por isso, e assim fazendo eles estarão simplesmente cumprindo o mandato bíblico, mas na hora certa, no momento adequado, no momento apropriado, que em termos gerais, por favor, não pense que eu estou colocando normas específicas que tem que ser assim, porque eu vou ter que dar uma data, mas talvez para tentar orientar um pouquinho os irmãos, apenas mencionar que para uma moça dificilmente antes dos 18 anos, né, quando então, pelo menos já é considerada maioridade, né? Implica que já tem um pouco mais, já tem juízo, já sabe mais o que está fazendo, e mais responsabilidade pelos seus atos. Quem sabe já ingressou na faculdade, já está se preparando, não sabe se vai casar mesmo, essa é a vontade de Deus, mas quem sabe, e ainda que vá, o preparo será muito adequado e muito bom, não apenas nessa área, mas nas outras áreas necessárias para o casamento. Algumas dessas eu apenas mencionei, já estive aqui sugerindo para os irmãos, e a irmã Ani está pronta para ajudar as irmãs, especialmente, a se prepararem melhor nessas áreas que eu estive aqui mencionando, a título de brincadeira, mas nem tanto, né? Mas nem tanto de preparação das irmãs também e dos irmãos para isso. Por outro lado, por favor, os jovens que já alcançaram uma idade adequada, que já têm um mínimo de estabilidade financeira, já podem constituir família,
também não deixe dormir o amor além do adequado, não é? Além do adequado. Essa é uma tendência um pouco menor, às vezes, na sociedade contemporânea, mas ela existe também, é aquela dos jovens, daqueles que já estão adequadamente preparados e tudo, mas protelarem, às vezes, alguns atrás de uma perfeição que não existe. Devemos ser sábios nesse sentido, né? Nem a moça encontrará um jovem perfeito, o noivo perfeito, nós sabemos quem é, né? É Cristo. E nem um jovem alcançará uma jovem perfeita aqui nessa vida. Então, é claro que aqueles critérios estão aí, são para ser observados, mas não é adequado também procrastinar no que diz respeito ao casamento. Os rapazes, especialmente se forem tentados. É claro que tem aqueles que Deus mesmo, na sua palavra, concede o dom do celibato. É um dom, não é uma obrigação. A Igreja Católica erra terrivelmente quando requer dos seus ministros o celibato obrigatório, mas a Bíblia também não condena quando voluntário. Então é possível que alguns queiram se consagrar, se separar e se dedicar às suas vocações específicas para as quais Deus os chamou para servirem nessa vida, não especificamente, não apenas religiosa, a vocação religiosa, como ministro, sacerdote na Igreja Católica. Isso é possível, mas se não for esse o seu caso, se você, ao invés de perceber o dom do celibato, notar, se estiver sujeito a tentações nessas áreas de intimidades antes do casamento, então adequado já puder constituir a sua família. Eu quero também encorajar os rapazes, especialmente nesse sentido, porque deles é a iniciativa especialmente. Mas hoje, irmãos, eu quero avançar um pouco com o nosso estudo e tratar do passo seguinte, não é? Daquilo que nós chamamos de noivado. Você pode procurar a Bíblia toda e você não encontrará palavras, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, namorado, namorada, namorar, namoro. Não existem essas palavras na Bíblia e não existe o conceito dessas palavras, que essas palavras hoje transmitem na Bíblia. Mas se você procurar as palavras noivo, noiva, e outras palavras que são usadas na Bíblia com sentido, mesmo sentido, você as encontrará. E eu quero considerar um pouco, especialmente, o significado do noivado na Bíblia, procurando, claro, separar aquilo que é cultural daquilo que se constituem princípios bíblicos que devem ser observados e seguidos. Há muita coisa no Antigo Testamento que é tradição que não pode ser simplesmente trazida de lá e colocada aqui, mas há muitos princípios estabelecidos no Antigo Testamento que continuam igualmente válidos para a nova dispensação da graça. Eu quero considerar rapidamente com os irmãos apenas alguns dos termos bíblicos utilizados na Bíblia para denotar o noivado, noivo, noiva, o significado especialmente, alguma coisa sobre a escolha, envolvendo às vezes pais, às vezes não, o simbolismo e especialmente as aplicações aqui em termos de extração dos princípios bíblicos que devem ser aplicados para a nossa orientação nesse período em que nós vivemos e na cultura em que nós vivemos. Muito bem. Com relação aos termos bíblicos, irmãos, nós encontramos na Bíblia dois conjuntos de termos que designam essa mesma atividade, ou o mesmo conceito, né? Noivo, noiva, nós encontramos, e encontramos também as expressões desposado, desposada, desposar, que significa, na Bíblia, noivado, noiva, o noivar. É o mais próximo que nós temos do nosso costume de noivado. Apenas para ilustrar o uso, os termos noiva
noivo, noiva, são encontrados, por exemplo, em Isaías, no capítulo 62, verso 5, que nós lemos há pouco. Porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Esse versículo é importante, por isso eu li antes, que ele não apenas ilustra a utilização dessas palavras noivo e noiva, como ilustra um outro simbolismo do noivado que nós vamos considerar adiante, que é a alegria, porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. E também é um versículo que ainda ilustra a utilização do outro termo, utilizado nesse mesmo sentido, que é desposar. Porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Esse versículo é muito importante nesse contexto. Ele ilustra o uso de noivo, noiva, desposar, lança luz sobre o significado e sobre o simbolismo dessa relação, simbolismo espiritual, tanto no que diz respeito à alegria, como no que diz respeito a ilustrar a relação de Deus com a sua igreja, de Deus com Israel, de Deus com o seu povo, que se assemelha e é comparada e tipificada, ilustrada pela relação de alegria que deve marcar essa relação de noivo e de noiva. Também, em Mateus 9, versículo 15, nós lemos assim: respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Eu mencionei o versículo nesse contexto aqui, mas apenas para ilustrar o uso dos termos, mostrar como eles aparecem na Bíblia, e esse termo também é importante porque ele agora aponta para outro simbolismo que nós vamos estar considerando, da relação de Cristo com a igreja, mencionando rapidamente, e também porque, novamente, aqui nós encontramos esse contexto de alegria que deve caracterizar essa relação. Mas além de noivo, como nós já vimos indicado até nas citações anteriores, também os termos desposado, desposada, o verbo desposar, são encontrados com frequência na Bíblia para designar aquilo que nós estamos estudando hoje pela manhã. Em Deuteronômio, por exemplo, 22, 23, é uma passagem difícil assim, dura, negativa, né, de pecado, mas que é relevante e importante para nós compreendermos até a seriedade do noivado na Bíblia. Mas meu propósito aqui primeiro é ilustrar apenas o uso desses termos desposado, desposar, como designando não, vamos dizer, a consumação do casamento em si, mas como aquilo que nós vamos já mencionar, o primeiro passo do casamento, o primeiro estágio, que é o noivado. Se houver moça virgem, explicação, aí vírgula, entre aspas, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. Não fiquem tão preocupados, não, porque nós vamos distinguir os aspectos próprios para a antiga dispensação e que não são impróprios para a nova dispensação. A disciplina eclesiástica virá, mas não nos termos em que era praticada no Antigo Testamento. Ninguém vai ser apedrejado até a morte, no caso desses erros. Mas o versículo ilustra o uso de desposada, e os irmãos podem perceber bem que a referência aqui não é a uma pessoa casada, é uma jovem casada. Ela está falando de uma moça virgem desposada, o que claramente indica que o termo desposar não significa, desposada não significa uma mulher já com o casamento consumado, plenamente casada. Não.
e apenas é um tratamento lá de Deuteronômio para o caso de uma moça virgem desposada e um homem tiverem relação, então seria um crime gravíssimo e a pena bíblica seria o apedrejamento até a morte. Se os irmãos lerem um pouco mais adiante, em Deuteronômio, no mesmo capítulo, os versos 28 e 29, verão que quando a moça não for desposada, ela não tiver comprometida, e a mesma coisa acontecesse, a punição não seria tão grave assim. O que caracteriza a gravidade, a seriedade da condição de uma moça desposada, ainda não casada, mas já comprometida, já desposada, como nós vamos já considerar, já noiva. A seriedade de uma noiva acontecer o que acontece aqui. Já nos versos 28 e 29 não aconteceria. Talvez fosse bom ler com os irmãos, apenas para não ficar falando e os irmãos não poderem, não perceberem adequadamente o que é que o texto nos diz. Nos versos 28 já e 29, nós lemos assim, se um homem achar uma moça virgem, que não está desposada, não está noiva, não está compromissada ainda, e pegar nela e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá nunca se divorciar dela, mandá-la embora durante a sua vida. Os irmãos percebem a diferença de culpabilidade, de grau de culpabilidade e de punição para um mesmo pecado cometido no Antigo Testamento, no caso de uma virgem não desposada, não noiva, e no caso de uma noiva. Já lança luz sobre a natureza da seriedade com que o noivado era encarado no Antigo Testamento, o que nós vamos considerar adiante. Também, outra passagem que fica claro o significado desse termo desposado, desposada, desposar na Bíblia, para indicar não um casamento consumado, mas o primeiro passo, o noivado, nós encontramos com relação à própria concepção e nascimento do nosso Salvador. Em Mateus 1, no verso 18, nós lemos, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Todos nós conhecemos como se deu a concepção sobrenatural do nosso Redentor, do nosso Salvador. Ele foi concebido no ventre de uma virgem por obra do Espírito Santo de Deus, de forma extraordinária. E uma virgem desposada, isto é, você deve estar entendendo, Maria era o que de José? Noiva de José, estava só aguardando o momento do casamento. Há vários outros aspectos relacionados a essa passagem, interessante, mas nós iríamos muito longe, eu quero me deter naquilo que for mais relevante. Então, esses são os termos bíblicos. Portanto, não estranhem se eu utilizar passagens onde é mencionado desposado, desposada, desposar, desposa, desposou, porque, na realidade, essas passagens, especialmente quando o contexto indica que esse desposamento ainda não foi plenamente consumado, que trata-se a uma referência ao noivado, né? a esse compromisso e esse período até a consumação do casamento, que ainda não é a hora de nós tratarmos aqui, estamos tratando sobre o noivado. Significado, isso é o mais importante para as lições que eu quero destacar depois. Por favor, irmãos, observem que na Bíblia o noivado era um compromisso prévio muito mais forte do que aquele representado pelo noivado atualmente. Atualmente o noivado é mais como se fosse a oficialização de uma intenção, cuja não concretização, por quaisquer motivos, não acarreta maiores problemas. Pode acarretar problemas seríssimos na realidade, né? Só uma noiva
já convencida de que vai se casar, se preparando para isso, e depois, por um motivo absolutamente inadequado, o noivo desfaz o noivado, pode avaliar bem as consequências, os resultados para a sua vida nesse sentido, e vice-versa, claro, né? Mas na Bíblia trata-se de um compromisso muito mais sério, um compromisso muito mais grave. É um compromisso prévio. Quando eu digo prévio, não temos um tempo determinado assim na Bíblia, pode ser bem anos antes já um compromisso, ou pode ser os historiadores que estudam têm estudado o assunto do Antigo Testamento, mencionam, podia ser 1 ano, 3 anos, 2 anos, mais tempo, de um compromisso firmado nesse sentido. Mas na Bíblia, o noivado é encarado como, na realidade, como a primeira etapa de um casamento. Já é um casamento. Por isso já se pode mencionar de desposado ou desposada, porque já é um compromisso que é tão firme que é descrito na Bíblia como aliança, um pacto. É provável, é quase certo, que incluía, pelo menos durante um bom tempo na história do povo de Deus no Antigo Testamento, contrato escrito mesmo, firmado, sabe? Na realidade, o noivado na Bíblia não é tanto uma cerimônia religiosa, ela é mais legal, ela é de caráter mais legal. Eu transcrevi algumas passagens que nos ajudam a compreender melhor o significado do noivado na Bíblia. Em Provérbios 2, versos 16, 11, primeiro, só para pegar o contexto, e 16 e 17, nós lemos assim: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Isso no verso 16. Aí vai dizendo, para uma série de coisas, entre elas, depois, nos versos 16 e 17, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Observe que eu grifei aliança aí no texto. Talvez, como está aqui, da aliança do teu Deus, pode não dar o sentido adequado que a outra passagem vai deixar mais claro. Mas o sentido aí é da aliança diante de Deus, firmada com o jovem, a jovem da mocidade, com o noivo, com a noiva. O bom siso te guardará, a inteligência te conservará, para te livrar de da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. De alguém que, vamos dizer, abandonou o seu noivo. E aí, então, isso é descrito como uma quebra de aliança, como uma quebra de compromisso, como uma quebra de pacto. Mais claro fica na passagem de Malaquias que eu li com os irmãos há pouco. O Senhor já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais por quê? E aí vem a resposta. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e mulher da tua aliança. Não é à toa que quando nós encontramos a pena atribuída àquele, e é assim que é chamado na Bíblia, relação sexual de um noivo ou de uma noiva com uma outra pessoa, na Bíblia é chamado de adultério. E fala-se de divórcio, nesse sentido, é como se fosse um divórcio. Tão sério e tão grave é a circunstância e esse compromisso que um rapaz e uma moça assumem de se casar, o noivado na Bíblia. E aqui, essa seriedade é manifestada no próprio uso da palavra, noivado, aliança, pacto, que demonstra essa semelhança, e isso nos leva a comparar muito com
que é a comparação bíblica com o compromisso de Deus com Israel, de Deus com o seu povo. Israel é a noiva de Deus, a noiva de Deus, que muitas vezes o traía, que adulterava, assim que é expressa, e que leva o Senhor a fazer uma nova aliança com a aliança da graça, não é uma outra aliança, mas um desenvolvimento da aliança na nova dispensação do Evangelho. Jeremias 31, versos 31 e 32, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Deus havia desposado Israel, havia feito promessas a Israel, e estava pronto ali para cumprir as suas promessas, mas o que significaria uma aliança, mas o povo de Israel não foi fiel a essa aliança. E isso ilustra a seriedade do compromisso quando o noivo que é firmado entre o noivo e uma noiva. E esse compromisso, meus irmãos, poderia ser selado, vemos isso muitas vezes no Antigo Testamento, com presentes ou com valor em dinheiro ou com serviço prestado, que o noivo ou o pai do noivo pagava para o pai da noiva. A coisa era, eu não lembro bem, um dia desse eu li, parece que eu vi uma reportagem, eu li, que um juiz aí decretou a culpa para um noivo que acabou não casando com a noiva, deixou um prejuízo danado para a noiva lá, vestidos e tudo, e ele foi condenado a pagar os prejuízos morais que ele causou para a noiva. Eu bati palma para o juiz, no meu entendimento está corretíssimo. Ao que tudo indica, pelo costume oriental e pelas práticas bíblicas, havia uma assinatura, um termo de compromisso mesmo do noivado escrito, que era uma aliança, que era um pacto, e não poderia ser quebrado sem maiores consequências. E muitas vezes esse selo, esse pacto era, vamos dizer, selado, esse pacto era selado, esse compromisso era selado financeiramente. Não sei se até onde vai a questão do povo oriental, parece que é meio chegada, negócio dessas coisas assim, mas a coisa lá era séria. Vocês conhecem alguns exemplos disso. Um dos mais conhecidos é Jacó, né? Nós lemos em Gênesis 19, 18 a 20, que Jacó amava Raquel e, portanto, disse, olha, 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. O preço ele achou pouco. Só que depois, quando coisa aqui já estender demais, peraí, abuso também não, né? Mas também não estou sugerindo nada aqui, viu, irmãos? Assim, diretamente ainda, vamos chegar nas conclusões lá. Mas isso mostra a gravidade, né? Ele pagou com serviço prestado à sua noiva, vamos dizer, indenizou, compensou, mas não apenas indenizou, compensou, mas ele selou, confirmou aquilo ali, era muito comum. Um outro exemplo, há outros exemplos na Bíblia, se fosse citá-los, não teria tempo para isso e perderia o propósito, mas há um exemplo também de Siquém, filho do heveu Amon, está relatado lá em Gênesis, no capítulo 34, versos 12, num contexto até ruim, com relação à filha de Diná, que era a filha de Jacó e Lia. Nesses versos nós lemos assim, ele queria tanto o casamento, que disse, olha, majorai de muito dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedires, dai-me, porém, a jovem por esposa. E em várias outras passagens bíblicas nós vemos acontecer assim, presentes e dons e dotes e serviços prestados nessa área, e devemos entender isso não apenas como uma compensação, né, mas como um selo
a seriedade de um compromisso. Se eu vou comprar um carro do Zoênio, é zeloso, cuidador dos carros, tudo, então eu vou comprar um carro dele, e aí eu me garanto que eu vou comprar, então às vezes a gente já dá uma parte, né? Só ele não precisaria disso, mas fosse aí fora, só ilustrando, então a gente dá uma parte do valor, uma garantia, como é que a gente chama? Um sinal, esse é o termo, um sinal de que eu vou comprar mesmo, se eu não comprar eu vou perder o sinal, eu vou perder o dinheiro. Isso mostra a seriedade e a gravidade. Fiquem descansados que eu não vou, a gente vai deixar o que é separar costume de princípio e ficar com os princípios, mas isso mostra a seriedade e a gravidade da coisa, né? Senão seria até bom ter assim 3, 4, 5 filhas, né? Hoje é mais diferente, né? No casamento as despesas geralmente são com os pais, não tem negócio de dote nem nada disso, fica só o prejuízo, mas é brincadeira, irmãos, é claro que eu estou brincando, mas o problema é que assim é fácil terminar, né? Assim é fácil romper um compromisso, não tem consequência quase nenhuma, né? Não tem nada. Deixa para lá um pouquinho isso. Vamos voltar aí. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o fato de que o noivado na Bíblia, o desposamento, era muito sério, muito grave, era um compromisso antecipado, compromisso mesmo, um pacto, uma aliança, que não poderia ser rompido sem mais nem menos, de acordo com as leis ali, os costumes e a lei de Israel. Isso acarretaria coisas sérias e coisas graves, era como se fosse uma separação mesmo, um divórcio, né? E só poderia ocorrer dentro daqueles termos lá estabelecidos no Antigo Testamento. Com relação à escolha, uma observação apenas, irmãos, no costume que se estende ali no Antigo Testamento, pensem nisso, aqui nós estamos falando de tradições e de costumes que se estendem por milênios ali na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vou chamar depois a atenção para isso também. Havia costumes até certo ponto variados. Nessa questão da escolha, às vezes os pais determinavam, como era o costume e as tradições, com quem arranjavam, na realidade, tudo o casamento para os seus filhos. Eu apenas anotei uns exemplos para lembrar aos irmãos, no caso de Agar para Ismael. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Não apenas Isaac, mas Ismael também, Agar providenciou para que ele casasse lá sua mãe com a mulher que ela queria que ele achava adequada que ele se casasse, né? Abraão é um caso bem mais conhecido nosso, quando ele enviou os seus servos para encontrar uma esposa para Isaque. Ele não determinou qual era a esposa, mas era importantíssimo que fosse do povo, e então ele enviou e conduziu as coisas de tal maneira que de fato Deus abençoou, e Rebeca foi alcançada ali para seu filho Isaque. Judá, irmãos, também temos um exemplo, quando providenciou Tamar para seu filho Gênesis 38, 6. Judá, pois, tomou esposa para e o seu primogênito, o nome dela era Tamar. E há vários outros exemplos na Bíblia em que os pais, o pai ou a mãe, os pais, providenciam o noivo ou a noiva, né, para os seus filhos. No caso de Israel, sempre levando muito em consideração essa questão da proibição de se unir com outros povos que não representassem a mesma fé. Mas, às vezes, havia participação também dos filhos nesse sentido. Muitas vezes não significa que os filhos não pudessem ser ouvidos, ou então que os filhos não pudessem tomar a iniciativa, ou que os pais não tomassem a iniciativa sem a participação nenhuma dos filhos. Há outros exemplos desse sentido. Eu confesso que eu não tive tempo de relacionar outros exemplos aqui. Eu fiz essa preparação no avião, ontem vindo de Brasília, na reunião de São Paulo, na reunião da JET, mas
eu gostaria até de ver outros exemplos, mas não tive tempo para isso. Mas, pelo menos 2 exemplos eu anotei aqui. Siquém, por exemplo, que eu já mencionei, nós lemos que em Gênesis 34, no versos 3 a 4, sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração, então disse Siquém a amou seu pai, consegue-me esta jovem para a esposa. E você vê a participação dele ali, e o pai realmente foi lá e disse, olha, pode majorar o dote, pode cobrar lá em cima que eu pago, né? Pode subir o preço que não adianta, o menino está apaixonado por ela mesmo. Na verdade já tinham feito que não devia, a coisa, se vocês forem ler o contexto, a coisa era mais complicada ainda. Mas houve essa participação. No caso de Isaac e Jacó, transcrevi o texto para a gente observar. E disse Rebeca a Isaac, aborrecido estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo, não tomarás a esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, o pai da tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Mas vocês vão ver que a participação toda, não só dos pais, mas também de Jacó nessa escolha e tudo mais. Rebeca mesmo foi ouvida. Você quer mesmo? Então não foi uma coisa assim, então não há um estereótipo de dizer que o casamento era sempre arranjado. Não era sempre assim. E isso não significava que era mal naquele contexto, mas também não significa que deva se trazer o costume e a tradição que não é prescrita e determinada na Bíblia nesse sentido. Tem os princípios por trás, mas não esse costume para ser incorporado aqui hoje em dia. Mas com relação à escolha, quero chamar a atenção para isso que sempre é mencionado. Nós não encontramos só uma forma, uma maneira, né? Então, na maioria das vezes, muitas vezes há participação dos filhos também e tudo nessa escolha para o noivado, a escolha do noivo e da noiva. Com relação à simbolia, o simbolismo, que eu já adiantei um pouco, eu tenho que correr para chegar na parte final que eu quero, o casamento apresenta pelo menos 3 simbolismos, o noivado apresenta 3 simbolismos claros na Bíblia. A alegria, como eu já chamei a atenção, já li Isaías 62:5, porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Eu relacionei outros versículos, pode ser que os irmãos queiram anotar, como se refere-se à questão da alegria no noivado, voz da noiva, voz do noivo, voz da noiva, é voz de alegria na Bíblia. E quando vinha juízo de Deus, o juiz era descrito como cessava a voz do noivo, cessava a voz da noiva, cessava a alegria, cessava o canto, cessava essa marca, essa característica da relação de um noivo com uma noiva na antecipação do casamento que nós encontramos tão poeticamente descrita no livro de Cantares, né? Mas o noivado, noivo, noiva, noivado, desposar, desposado, desposada, também simboliza claramente na Bíblia a relação entre Deus e Israel. Isaías 54:6, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, com a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. E há vários outros versículos, inclusive o mencionado acima, 62, versículo 5, porque como jovem desposa donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Esses versos todos chamam atenção para o fato de que a relação de Deus com Israel é tipificada e simbolizada em vários aspectos na relação do noivo com a noiva. A alegria, especialmente, como eu mencionei, o compromisso sério e a gravidade da não fidelidade a esse compromisso, que poderia ser descaracterizada como até um adultério nessa relação de Israel com o Senhor. E também tipifica a relação entre Cristo e a igreja. Várias passagens bíblicas deixam isso claro.
As mais conhecidas são Efésios, capítulo 5, em que o casamento é claramente comparado ao amor, a relação entre Cristo e a igreja, esse preparo todo da noiva para a boda final, que é descrita no livro de Apocalipse. Estou correndo aqui para Apocalipse. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. A noiva, a igreja, que é a noiva de Cristo, já está se ataviando para as bodas finais que ocorrerão na consumação, no retorno do nosso Salvador em glória. Aqueles eventos que, não por coincidência, estamos considerando na exposição de 1 Tessalonicenses aos domingos à noite. Então, a igreja de Israel, o povo de Israel no Antigo Testamento é comparado a uma noiva de Deus, foi infiel, o traiu. Deus faz uma nova aliança com Israel, agora na pessoa dos seus descendentes da fé, dos verdadeiros herdeiros de Abraão, da promessa, em Cristo. E essa relação, portanto, a noiva continua agora sendo preparada nessa nova dispensação da graça para ser apresentada sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito nas bodas finais, no casamento em si, não é, quando do retorno do nosso Salvador. Mas eu li 2 Coríntios, capítulo 11, 2, que é um versículo curto, mas que também ilustra ou demonstra esse simbolismo do noivado, noivo e noiva, com a relação entre Cristo e a igreja no Novo Testamento. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só marido, que é Cristo. Eu espero que esteja bem claro na mente dos irmãos esse simbolismo que confere seriedade de um lado e para o outro, não é? No Antigo Testamento e no Novo Testamento, confere seriedade à nossa relação de igreja com Cristo, como noiva. Se nós o abandonarmos ou trairmos, é como se fosse um adultério espiritual, passivo de consequências gravíssimas e seríssimas. E, por outro lado, essa nossa relação com Cristo, como noiva e ele o noivo, aponta para a seriedade da relação, daquilo que simboliza essa relação, a relação de um noivo com uma noiva, e o seu compromisso e a sua fidelidade para o casamento. Mas eu quero chegar aqui nessas aplicações, porque eu sempre disse que eu quero fazer as coisas em termos mais de conselhos práticos para os irmãos. Então, primeiro, em termos gerais, preciso fazer algumas observações. A primeira delas é que as práticas que nós acabamos de mencionar, elas representam séculos de tradições no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Evidentemente que tinha várias coisas ali que estavam relacionadas a leis cerimoniais, outras a tradições culturais, e nós não temos prescrição bíblica e orientação bíblica no sentido de que essas coisas não prescritas devam ser mantidas na nova dispensação do Evangelho. Não há formas prescritas na Bíblia para o noivado. Se você vai lá e vamos agora assinar aqui alguma coisa, ou então não, apenas um compromisso verbal, ou se alguém preferir pagar um dote bom pela noiva, né? Ou alguma coisa assim, isso não quer dizer que tem que ser assim ou tem que ser de um modo, mas por trás tem princípios, é o que nós estamos interessados sobre isso. Por que eu digo que não tem que ser assim e outras coisas têm que ser? Porque a Bíblia simplesmente não estabelece que precisa ser assim, e os vários exemplos mostram que dizem isso de respeito a formas mais culturais. Mas tem as lições e os princípios que, na realidade, estão por trás e devem ser observados. Portanto, questões relacionadas à escolha, se tem participação dos pais, se não tem, se os pais é que estão escolhendo, se os jovens é que estão escolhendo, ouvidos os pais, essas coisas, isso aí não podemos dizer que tem que ser assim. Você pode ler a Bíblia toda, você não pode dizer que tem que ser feito assim, mas há princípios que devem ser seguidos. Já estabelecemos vários deles,
nos domingos anteriores, com relação aos critérios bíblicos que devem ser observados nessa escolha. Isso a Bíblia estabelece e deixa claro. Não vos ponhais em jogo desigual com o incrédulo. Isso é claro, isso é preciso ser seguido. Isso não passa, isso não é tradição, isso não é costume. Relação sexual antes do casamento, e a Bíblia proíbe, a Bíblia condena, isso é fornicação. Não é cultural. Passa o tempo que passar, não é cultural, continua errado e continua pecaminoso. O que dita valor cultural não é valor moral, aquilo que é pecado ou não é aquilo que a cultura aceita ou deixa de aceitar, mas aquilo que a Bíblia estabelece como tal, nesse sentido. Não desperteis o amor até quem te queira, isso não é cultura, isso é princípio bíblico. Se prepare para casar, vimos tantas passagens bíblicas aqui, isso é orientação bíblica para que isso possa ocorrer. Agora, questões relacionadas à escolha, nesse sentido que eu estou falando, envolvendo pai, mãe ou não, forma de estabelecer o compromisso, se, como eu disse, com assinatura, com dote, com compromisso pessoal, verbal, diante de testemunhas, né? Eu acho que a nossa forma, nesse sentido, é adequada, se seguida, né? Um rapaz vai lá com amor, com os pais e diz, olha, eu vou casar com a sua filha, né? Estou aqui me comprometendo a casar com ela, vamos providenciar as coisas e tudo, porque tem que ter um compromisso prévio, né? Não pode chegar na hora, olha, vamos para lá e vamos casar, não dá tempo nem para nada, não dá. Então, tá bom, não precisa lavrar em cartório, nem diante de um juiz. Bom, hoje em dia eu tenho com as minhas dúvidas até, sabe, se não seria melhor, não é? Já diante da leviandade, muitas vezes, com essa relação, talvez fosse até melhor, mas não é questão de determinação bíblica nesse sentido. O tempo do noivado, quanto tempo vão passar noivo, se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, bom, não confundo com esse tipo, hoje 10 anos para ficar em intimidade não vai dar certo, até chegar lá já aconteceu muita coisa que já estragou tudo, quase certamente, viu, irmão? Agora, naqueles termos lá, em que podia se acertar de antemão já, né, mais tempo poderia passar aí. Mas essas coisas não envolvem, percebam, essas coisas não envolvem princípios morais bíblicos, se é mais tempo, menos tempos assim, isso nem encontraria princípios bíblicos gerais. Agora, então, em termos mais específicos, negativamente vão os conselhos com base nesse pequenino resumo daquilo que a Bíblia nos ensina sobre o noivado. Negativamente, não encare o noivado como uma permissão para intimidades até então não autorizadas. Isso é válido para aquilo que se chama de namoro e é válido também para o noivado. O noivado não é uma permissão para intimidades que até então não era autorizada, mas agora já fui lá, falei com o pai da noiva, mãe da noiva, então a gente pode sair daqui e ficar ali só nós e tudo e partirmos para intimidades que não, nós vamos casar mesmo, e às vezes vocês sabem o que acontece, tem até que antecipar o casamento, porque já aconteceu que não deveria ter acontecido ou ocorrido, e por aí vai, né? Então, noivado não significa, não encara o noivado como uma permissão para intimidades até então não autorizadas. Isso aqui independe de questão cultural, isso é bíblico. Isso é princípio bíblico que são extraídos dos ensinos bíblicos relacionados a todos esses assuntos. Segundo, ainda em termos negativos, não vejo o noivado apenas como um período de teste. Bom, o noivado vai ser o seguinte, então, eu vou lá e vamos ficar noivos, a gente vai ver se dá, né? Não, aí já é um compromisso mesmo, não é simplesmente um período de teste para ver se dá, se não dá, senão que segue cada um para o seu lado, fica por isso mesmo, né? Tudo bom numa boa, não tem problema. Não me parece que isso seja uma atitude recomendável, bíblica, diante da gravidade e da seriedade desse tipo de relação. Parece que o modelo bíblico muito mais adequado seria
jovens trabalharem, estudarem, chegar na idade mais apropriada, digamos aí uns 18 anos para a moça, uns 20 e pouco para o rapaz, quando ele já está na expectativa de ter como se sustentar dentro de um tempo razoável, né? Porque se não for muito razoável, aí o noivado vai ficar muito longo. E quando eu falei muito longo, vocês fizeram cara feia ainda agora, não pode. Então, se não pode, também o namorado não pode ser muito cedo, porque tem um limite lá do rapaz poder sustentar a família. Então, a gente tem que vir de trás para frente e estabelecer um cronograma adequado para não dar problema nesse sentido. Mas não encarando o noivado como sendo um mero teste. Essa verificação deve ser vista antes, direitinho, naquela relação de amizade, sem intimidade, num tempo já adequado, onde as pessoas já se conhecem mutuamente, sem precisar de intimidade para que se conheça muito bem o caráter de uma pessoa, do rapaz e de uma moça. E então, o noivado não é simplesmente um período de teste. E também não entendo o noivado simplesmente como a oficialização de uma intenção ou um compromisso relativo, que pode ser quebrado sem maiores consequências. Pronto, tá bom, indo um pouco mais adiante, então, é uma oficialização de uma intenção, mas apenas uma intenção, um compromisso relativo, sem a seriedade e a gravidade. Muitos desposados, estou usando o termo bíblico, né? Noivos e noivas, são profundamente afetados, né? E defraudados, para usar um termo bíblico, pela leviandade de pessoas que tomam compromisso e depois levianos e não cumprem os seus compromissos. A Bíblia é muito séria com relação a isso, fazer votos, alianças e pactos sem pensar. Melhor não fazer do que fazer e não cumprir, do que entrar em compromissos e não cumprir esses compromissos, inclusive nessa área. Então, extraindo o sumo daquilo que nós estivemos considerando aqui, sobre esse assunto, negativamente é isso, é não encarar o noivado como sendo permissão para intimidade, ou então como simplesmente um período de teste, ou então como uma intenção sem maiores consequências. Não, isso não parece estar de acordo com o modelo bíblico, o ensino bíblico geral por trás de tudo aquilo que a Bíblia trata sobre essa questão. E positivamente, portanto, encara o noivado como o primeiro estágio do casamento. Isso é muito salutar. É como se fosse o primeiro passo, a primeira etapa, o primeiro estágio. Se um rapaz chegar na minha casa e pedir a minha filha para noivar no momento apropriado, eu só vou deixar os outros assuntos que eu já considerei aqui para não ser repetitivo, né? Vai casar, né? Quer dizer, eu estou imaginando que ele vai ser para casar, e não simplesmente para daqui a pouco, olha, pensei bem, achei que não vai, não dá, então pense antes, tudo do que estabelecer. Já tem um contrato pronto em casa para pedir assessoria dos advogados da igreja, é brincadeira, né? Mas biblicamente é uma coisa séria. Todos os nossos votos, nossos compromissos são sérios. A palavra do crente tem que ser sim, sim, e não. Isso não é coisa com que se brinque. Isso é coisa muito séria, de um lado e de outro, de um rapaz e de uma moça. E nós não devemos simplesmente nos deixar influenciar pela leviandade do mundo e nos deixar conduzir, absorver esse tipo de atitude. E nós, como pais, temos que conversar sempre com os nossos filhos e mostrar a seriedade dessas coisas. E quando eles errarem alguma coisa, dizer, não, meu filho, você está errado nisso. Chega, aprenda a lição. Alguém pode ser que tenha acontecido com alguém, mas já aconteceu, meu filho. Sim, então pronto, conserte agora, converse e diga, olha, agora de molho, 4, 5 anos agora é definitivo, acabou. Porque senão, como é que fica a sua vida, a sua moral, a sua reputação e tudo mais? Não, chegou, agora para. E converse sério e funciona. Deixa eu dizer para vocês que funciona, é possível ajeitar e consertar todas essas coisas com a graça de Deus e levar o nosso pensamento cativo. E essas coisas Deus honra, meus irmãos, Deus abençoa, Deus honra quando nós queremos fazer a vontade dEle e agir de acordo com o que Ele quer. Quando não queremos, aí é que Deus não honra. E muitas vezes acontece, tão interessado nisso, e tanto namoro, tanta coisa, às vezes não dá em nada, só dá confusão e não dá em nada. Não há necessidade disso.
E não se deixe preocupar. Um dia desse um rapaz me procurou, tem 20 e poucos anos, e me procurou. Fiquem pensando quem é quem, que vocês não vão descobrir nunca, sabe? Mas me procurou, preocupado assim, porque a família, poxa, rapaz, tem 20 e poucos anos, nem namora. E ele preocupado, estou errado, pastor. Eu digo, não, meu irmão, você está certo, você está certo. Se bem que qual é a sua idade mesmo? Já está perto, viu? Já está na hora. Mas por outras razões, não por simplesmente eu já ouvi absurdos, menino, rapaz com 17 anos, 18 anos, e não é da igreja não, preocupado porque não namora, ou a menina com 16, 17 anos namora. Que é isso? Isso é absurdo, não tem nada a ver com nada. E aquela agonia também, aquela pressa, medo de depois não casar. É como se Deus não fosse soberano e nós tivéssemos que botar a carroça na frente dos bois para tentar precipitar alguma coisa, para não deixar que aconteça, e depois então, sabe lá as consequências que podem advir de tudo isso. Não. Encare o noivado como uma coisa séria, como o primeiro estágio do casamento. Veja o noivado como um compromisso tão sério quanto os votos do casamento. Trata-se de fato de uma aliança, trata-se de um pacto, trata-se de um compromisso, trata-se de um voto. Nós vemos como a Bíblia trata essa questão, né? Poxa, olha, você abandonou os votos da sua mocidade, você quebrou a aliança com a jovem da sua mocidade ou com o jovem da sua mocidade. Isso é sério, isso é grave. Naturalmente, normalmente, é preciso que haja uma coisa que muito, muito grave para quebrar um compromisso dessa ordem, um compromisso dessa natureza. A semelhança do ensino bíblico, a gente pode dizer que praticamente só a morte ou o abandono um dos cônjuges, dos noivos, não quis mais do que fazer, né? Abandonou, não teve jeito, ou então um deles adulterou, que no conceito bíblico é praticamente um adultério, um noivo, uma desposada, o desposado adulterar. E então, veja o namoro, o noivado, como um compromisso tão sério, como se fosse já um voto de casamento, um primeiro passo, de fato, do casamento, como se fosse um pacto, como se fosse uma aliança. É um costume salutar, já no noivado, da aliança, né? Está aqui, ó, isso aqui já é um compromisso, só vou trocar de um lado para o outro, mas já é um compromisso. A minha ladrão ainda não roubou, nem eu perdi ainda, né? Da Laís o ladrão roubou uma vez em casa, quando a Laizinha nasceu, entrou em casa, levou o tesouro de joias da Laís, acho que era aliança mas a minha ainda está. Aí tem a data do noivado e depois a data do casamento, em termos de compromisso. Quer dizer, é bom os pais passarem isso para os filhos, e os filhos, com a graça de Deus, à medida que são crentes, claro, levar seu pensamento cativo, e não serem levianos no que diz respeito a sua palavra, aos seus compromissos, às suas alianças, aos seus pactos, especialmente nessa área tão sensível e que causa um dano tão grande para a sua própria moral, para a sua própria reputação e para o outro com quem você e para as famílias e tudo mais. Bom, irmãos, eu penso que nós podemos parar por aqui no que diz respeito a esse assunto. A base, como nós estamos vendo, não são alguns costumes, mas é a ideia de que o noivado é um compromisso sério, é um compromisso grave, é o primeiro passo que vai levar para o casamento. A noiva e um noivo deve ser considerado como uma pessoa desposada, comprometido, comprometida, a não ser que aconteça alguma coisa muito séria, muito grave mesmo. É assim que a coisa deve ser. Essa ideia contemporânea de namoro como sendo uma coisa inconsequente, uma relação que permite intimidade, mas absolutamente sem consequência, sem levar para nada. Essa ideia de viver junto, como nós encontramos hoje na sociedade, um rapaz e uma moça se decidem e vão viver juntos, sem maior... Isso está completamente em desacordo com aquilo que expressa a vontade de Deus. Um rapazinho e uma moça, 15 anos, 16 anos, se unem, começam a desfrutar de intimidades, e os pais acham isso a coisa mais normal, natural do mundo, sem nenhum compromisso mais sério, sem nada de mais grave. Isso não conduz a coisa boa.
E depois, quando acontece, em maior ou menor grau, na maioria das vezes, em boa parte das vezes, no contexto nosso, pode ser que não aconteça o pior, ou seja, a relação sexual antes do casamento e, quem sabe, até gravidez. Mas muitas outras coisas ruins podem acontecer sem que se chegue a esse pé ou a esse ponto, a esse nível, e certamente os pais poderão ser até mais responsáveis do que pelos filhos, porque eles são menores, têm 14, 15, 16 anos de idade, nem sequer podem ainda não passou a lei, né, aí no Congresso, baixar para 16 anos, se quiser baixar para 13 eu voto, para seja lá o que for, mas eu não voto, mas se votassem, mas os pais têm grande responsabilidade nisso. Nós precisamos, com a graça de Deus, restaurar a seriedade nessas questões e Deus certamente abençoará muito mais as nossas vidas e nós teremos muito mais possibilidades de ser descritos realmente como família bendita do Senhor. Lembrem, família bendita do Senhor não começa só ali, começa muito antes e pelo menos noivado, criação dos filhos, nós vamos continuar a partir daí, é um ciclo, noivado, namoro, nos termos em que a Bíblia apresenta, como apenas na idade apropriada, um rapaz e uma moça se interessam um pelos outros, e então passam a conviver, naturalmente, como amigos que têm esse interesse em vista, mas sem autorização e intimidade, que na verdade qualquer dois amigos não poderiam ter. E depois então, confirmada a intenção, um compromisso sério, é mais um compromisso legal, social do que... E tem um aspecto religioso também, nesse sentido, claro, mas firmado ali com a família, e então, como um preparo para o casamento, entendendo que é um compromisso seríssimo, um rapaz está desposado ou desposada de uma moça ou de um outro rapaz.